senhor consegue dizer para a gente quantas pessoas têm esse tipo de atendimento hoje no Brasil? Nós não temos dados concretos, uma fonte estatística muito confiável ainda, mas estima-se que em torno de 250 empresas prestadoras de atenção domiciliar na saúde suplementar, algumas delas prestando serviço também na área pública, e calcula-se que uma estimativa de pelo menos 50 mil pessoas no país recebendo algum tipo de atenção domiciliar. Uhum. Dessas 50 mil, em torno de quantas conseguem através do plano de saúde? Aí eu estou considerando basicamente o programa de saúde, o plano de saúde, porque a gente tem alguns dados do setor privado. No setor de saúde pública, você tem uma reportagem dessa semana de jornais, em que 27,5 milhões de residências no país estão cadastradas nos programas de saúde da família, patrocinados por todas as esferas do governo, né? Isso dá uma abrangência de aproximadamente metade da população brasileira, perto de 94 milhões de pessoas com possibilidade de acesso. Uhum. Tá? Só que aí você tem o atendimento domiciliar prestado pelo sistema público, através do programa de saúde da família, e você pode encontrar nesse meio também mais uma parte recebendo atenção pela saúde suplementar, que hoje tem em torno de 50 milhões de usuários nas diferentes modalidades de atenção privada na área de saúde. Desses 50 milhões, eu acredito que uma boa parte das operadoras já ofereçam a atenção domiciliar nos seus diferentes níveis também, com visitas de alguns profissionais ou até a internação domiciliar também. Fica difícil avaliar quantos estão recebendo hoje, até por fontes estatísticas ainda não existirem de maneira mais concreta. Mas eu acredito que ainda temos um campo muito grande para crescer e precisamos normatizar de maneira que não haja um uso inadequado, um uso comercial da atenção domiciliar, visando somente o lado de um dos personagens que atua nesse setor. Uhum. Porque se você beneficiar somente o paciente, não vai dar certo, porque você precisa de financiamento. Se você beneficia só o operador, não vai dar certo. Se você beneficia só o prestador de serviço ou só a equipe que está prestando o serviço, também não dá certo. Precisa ser bom para todas essas partes, usando o que é o necessário e o suficiente para cada paciente e ter um bom custo-benefício. Senão, não vai haver financiamento que consiga cobrir todos os custos. O senhor é um especialista no assunto, trabalha nisso há muito tempo, né? No seu dia a dia, trabalha tanto tempo nesse setor. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente histórias de sucesso que realmente provam, né, que a adaptação é possível, a reabilitação é possível e pode ser de uma forma muito mais confortável. Tem várias, poderíamos ficar falando aqui o dia inteiro sobre essas histórias. Me ocorre aqui um paciente que continua recebendo atenção domiciliar até hoje. É um paciente que teve um trauma como o do super-homem americano, do Christopher Reeve, e ficou totalmente dependente de uma máquina para respirar e totalmente dependente de outras pessoas para a sua atenção no dia a dia. Esse rapaz não teve mais praticamente hospitalizações, vive em casa. Retomou suas atividades profissionais através de contatos telefônicos, apesar dele precisar de toda essa parafernália, todo esse equipamento para poder viver o seu dia a dia, ele conseguiu tocar um negócio através de seus familiares, com a interposição da área comercial que ele mais atua, e consegue viver com um sustento próprio, mesmo com grande dificuldade de sair de casa, porque praticamente não sai de casa. Só sai mesmo para atenção médica e para alguns procedimentos que não podem ser feitos no domicílio. Me ocorre também uma outra pessoa, que era uma senhora idosa, que estava numa clínica de repouso, já praticamente em coma, e que a família não gostou das condições onde ela estava sendo atendida, ficou preocupada, aceitou a proposta de levar a paciente para o domicílio. E essa paciente, na verdade, tinha um quadro de profunda depressão. Na primeira semana no domicílio, nós já conseguimos fazer ela acordar e começar a conversar com a família.
e em praticamente um mês ela se levantou da cama, começou a andar pela casa e em 2 meses depois ela resgatou a sua atividade diária, normal, lúcida, completamente ativa, saindo de casa e teve alta. Nossa, doutor, mas por que isso, né? Quer dizer, qual é a grande diferença do atendimento que ela recebia no hospital e o atendimento que ela passou a ter em casa? Talvez pela depressão, estar longe da família, um atendimento pouco humanizado. Ela estava quase em coma, ela ficava praticamente isolada. Praticamente isolada, exatamente. E ninguém acreditava que ela tivesse condições de reagir. Acreditavam que estava precisando mais de o que a gente chama de cuidados paliativos, ela estaria fora de qualquer alternativa terapêutica. E no domicílio a gente conseguiu resgatar isso, coisa que nem a família mais acreditava. Mesmo a equipe médica da atenção domiciliar não achava que o resultado fosse ser esse. Então, esse é um extremo, é um caso no meio de uma agulha no meio de um palheiro, mas acontece. A retomada da rotina familiar é o mais comum, inclusive com pais de crianças com problemas crônicos que acabavam transformando as suas vidas, praticamente levando toda a sua vida para dentro de um hospital. Só o fato de voltar para casa, retomar uma rotina mais próxima da normalidade, fazia com que tanto a família se sentisse melhor, quanto o paciente tivesse um desenvolvimento melhor. Pacientes que às vezes não tinham indicação ou condições de que dali a algum tempo eles poderiam ser desmamados, que é o nome que a gente a gente dá para diminuição de recursos, pudessem sair até de um aparelho como esse que eu te falei. Pacientes que já estavam diagnosticados como totalmente dependentes e irreversivelmente dependentes, conseguissem, pelo menos parte do dia, passar fora desses aparelhos e alguns deles até já deixar de usar esse aparelho. Tivemos muitas histórias, poderíamos estar citando várias aqui. Que bom, histórias de sucesso. Dr. Ari Bolognesi, ele que é diretor do Cinesad, Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviço de Atenção Domiciliar à Saúde, e também diretor do Núcleo Nacional das Empresas de Assistência Domiciliar. Muito obrigada pela atenção, pelos esclarecimentos, doutor. Eu é que agradeço a oportunidade. oportunidade. Final de semana. Obrigado. Você, obrigada mais uma vez pela atenção, pelo carinho, pela audiência. Um ótimo final de semana e estaremos juntos novamente na segunda-feira. Até lá. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.